Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é André Dias, eu sou consultor técnico na Embarcadero do Brasil e hoje nós vamos conhecer o Ranorex Studio, a nossa solução de automação de testes em aplicações multiplataforma. E eu vou mostrar a vocês o poder e a facilidade de automatizar testes com o Ranorex. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as tecnologias suportadas e as integrações possíveis aí com o Ranorex. Então o Ranorex ele me permite automatizar casos de teste em aplicações desktop, em aplicações web e em aplicações mobile, tanto com sistemas Android e iOS e em smartphones e tablets, com suporte a praticamente todas as tecnologias e linguagens de mercado, então desde Delphi, Java, C#, .NET, C++, Python, enfim, aí uma série de linguagens, de tecnologias, de frameworks aí, disponíveis, né? Tudo dentro da mesma IDE, da mesma ferramenta, sem a necessidade de utilizar ferramentas auxiliares aí. O Ranorex também possui APIs para linguagens C# e VB.NET, baseadas no framework Microsoft.NET, ou seja, além de automatizar testes com gravações de telas, o usuário também pode automatizar casos de testes codificando, com essas duas linguagens aí disponíveis, né? E assim atendendo profissionais que se sentem mais confortáveis automatizando e dando manutenção a casos de testes, codificando. E tudo isso na mesma IDE do Ranorex Studio, ou seja, flexível para os profissionais de teste e para os desenvolvedores. As integrações. O Ranorex hoje possui integração com ferramentas de gerenciamento de teste. Então aí o Microsoft Test Manager, o Quality Center da HP, enfim, aí uma série de ferramentas de gerenciamento de testes, e possui também integração com ferramentas, com sistemas de integração contínua, como o Bamboo, Jenkins, aí que é um gerenciador de ciclo de vida de aplicações aí bem conhecido no mundo do desenvolvimento. Enfim, o Ranorex permite essas integrações aí, por exemplo, na integração com o Jenkins, que normalmente ele utiliza versionador de código-fonte, o Subversion. Então eu consigo associar dentro do Jenkins os códigos dos meus casos de testes do Ranorex junto com os builds das aplicações em desenvolvimento. Então, quando a área de desenvolvimento lança um build do aplicativo, um build novo, eu consigo executar o caso de teste dentro do Ranorex e automaticamente já emitir um feedback, emitir um relatório com os resultados para dentro do Jenkins. Então o Ranorex hoje tem uma imensa integração com o Jenkins aí. Bom, então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho da ideia do Ranorex, criar alguns casos automatizar alguns casos de testes. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho para vocês da ferramenta. Bom, esse aqui é o Ranorex. Primeiro aqui nós temos aqui um Welcome Page. Então nós temos aqui informações aí, uma série de artigos sobre as funcionalidades, sobre configurações, enfim, uma série de instruções aí para você, por exemplo, aqui, como eu tinha falado sobre o Jenkins, aqui tem um tutorial como você configurar a integração do Ranorex com o Jenkins. Aqui em cima nós temos alguns vídeos aí sobre como iniciar a automação de testes com o Ranorex, alguns vídeos com tutoriais, enfim, uma série de vídeos aí de apoio ao usuário. Enfim, aqui informações sobre as features disponíveis no Ranorex. E aqui embaixo um canal de webinars aí, então com webinars com
boas práticas em automação de testes em desktop, web, mobile, enfim, ele tem aí um grande apoio por parte da matriz e dos desenvolvedores, aí eles estão sempre criando e divulgando materiais de apoio, enfim, aí o usuário do Ranorex hoje ele conta com um apoio muito grande por parte da matriz, aí por parte do time de desenvolvimento, em questões aí de features, enfim. Bom, vamos lá. Eu vou aqui começar um novo projeto. Então aqui vamos chamar esse cara de Demo Ranorex. Então aqui, como eu havia dito, aqui com suporte às linguagens C# e VB.NET, provavelmente futuramente nós teremos aí mais algumas linguagens aí para os testadores ou os desenvolvedores que se sentem mais confortáveis aí a utilizar, automatizar casos de testes codificando junto com gravações de telas, enfim, esse mix aí para quem se sente mais confortável aí codificando. Bom, vamos lá. Então eu vou criar aqui um novo projeto. Ele está reclamando que eu já tenho esse projeto com esse nome. Vamos colocar aqui um underline. Bom, aqui eu criei um novo projeto. Do meu lado esquerdo aqui, então eu tenho a minha árvore com os objetos, então com todos os meus casos de testes aqui dentro do meu projeto. Então todos os meus objetos, todas as minhas bibliotecas, eu tenho aqui do lado esquerdo. Aqui embaixo eu tenho os meus módulos com os meus casos de teste. Então deixa eu renomear esse cara aqui. Vamos colocar teste desktop. Então vamos lá, eu vou abrir aqui nosso novo caso de teste. Então aqui eu tenho as minhas ações, o campo onde eu vou ter as minhas ações, as minhas interações com a minha aplicação. E embaixo aqui o meu repositório de itens aqui, então os objetos aos quais eu vou interagir. Enfim, vamos começar aqui um caso. Então aqui ele abre as opções que eu tenho disponíveis. Então eu posso começar um caso de teste aqui com aplicações desktop, então com aplicações web, então com os navegadores que eu tenho disponíveis aqui instalados na minha máquina, e aplicações mobile aqui. Então com suporte à aplicação mobile, eu configurar o device, configurar se vai ser Android, iOS, enfim, para aplicações mobile. Hoje vamos nos ater aqui a aplicação desktop. Então aqui ele me traz quais são as aplicações que eu tenho catalogado aqui no Ranorex. Então se eu quisesse catalogar alguma outra aplicação, eu clicaria aqui, adicionar aplicações. Então eu vou apontar lá o diretório onde está o executável da aplicação e deixar ela já pronta para uso, né? Já deixar ela catalogada dentro aqui do Ranorex. Bom, então vamos lá iniciar o nosso caso de teste, de automação de teste aí com a nossa aplicação aqui CRM. Então aqui automaticamente ele me abre a aplicação e já começa a fazer as capturas de toda a interação, de todas as ações que eu vou ter com a aplicação. Então vamos lá, vou logar aqui, meu usuário
e senha. Então nesse momento eu consigo também fazer validações na tela, nos elementos da tela, aos objetos das minhas ações. Então, por exemplo, aqui eu vou clicar aqui em Validate e eu quero validar, por exemplo, esse form de login. Então eu venho aqui, dou um Next e vejo algumas atribuições que eu quero. Então ver se ele está visível, por exemplo. E vou continuar aqui a minha gravação. Então eu loguei no meu CRM. Vamos lá, agora eu vou criar, por exemplo, aqui um cadastro, vou criar um cliente novo. Então vamos lá, vou colocar aqui Ranorex SA. Criei um cliente, vamos agora, por exemplo, criar um novo vendedor. Então vamos imaginar que eu também quero validar essa tela de cadastro de vendedores. Então eu clico aqui em Validate. Dou um Next. Então quero validar se ela está visível nesse meu passo. E consigo validar aqui, por exemplo, o título desse form. Então vamos colocar aqui nome do vendedor, José de Arruda, endereço Rua XPTO. Vou dar aqui um sair e vou parar o meu caso de teste. Então aqui automaticamente ele me abre o meu caso de teste, né, onde eu vou ter todas as minhas ações, todas as interações que eu tive com a aplicação, então, desde movimentos do mouse, teclado, clique do mouse, enfim, todas as interações manuais que eu tive com a minha aplicação, ele registrou aqui. Se eu clicar em cada uma delas aqui do lado direito, ele vai me mostrar a imagem referente na aplicação a essa ação. Então aqui, por exemplo, é onde eu coloquei meu usuário. Então eu consigo reeditar aqui o usuário, por exemplo. Aqui onde eu coloquei a minha senha, ele me mostra a imagem aqui. Aqui eu consigo também reeditar. Eu consigo agregar aqui uma planilha, por exemplo, CSV, aí uma planilha Excel, onde eu consigo colocar outros usuários. Então eu consigo colocar o usuário separado por vírgula, usuário e senha, e chamar essa planilha Excel, essa planilha CSV, para fazer teste com diversos usuários, enfim. Então ele vai fazer um teste com um usuário aqui, admin, por exemplo. Terminando esse teste, ele vai chamar um usuário A, depois ele faz o teste com o usuário A, ele chama um usuário B, e assim por diante. Tudo que eu tiver dentro da minha planilha Excel, ele chama nesse momento de inserir aí o usuário e senha, e prosseguir aí nesse teste aí com inúmeros usuários. Então aqui eu tenho os meus objetos do meu repositório aqui, que está aqui embaixo. Então eu consigo aqui olhar o path. Então aqui eu tenho toda essa visibilidade aí dos elementos da tela. Eu consigo tá editando, enfim. Aqui eu tenho uma série de ações aí que eu consigo complementar esse caso de teste. Então eu consigo, por exemplo, inserir aqui uma nova ação. Aqui eu criei uma validação, que foi aquela validação do form de login. Então, por exemplo, emitir depois um relatório, eu consigo aqui, por exemplo, inserir aqui uma captura de tela. Então aqui eu consigo, no momento da validação, ele tirar um snapshot desse form. Então aqui mais abaixo, onde eu fiz outra validação,
Então eu consigo também inserir aqui um snapshot desse cara. Então vamos lá, imaginando uma vez que foi detectado um bug na minha aplicação e eu queira fazer um reteste ou queira um build novo, por exemplo, um build novo da minha aplicação e eu queira fazer aí um teste de regressão. Então vamos lá, vamos rodar aqui reexecutar essa automação. Então aqui automaticamente ele já vai buscar o executável da minha aplicação. Então ele já abre a minha aplicação, já loga com o meu usuário. Então aqui ele já está fazendo cadastro de cliente, ele já foi para o cadastro de vendedor. Enfim, aqui ele já fez o meu caso de teste. Então ele já fez o meu teste de regressão e já me mostrou aqui, já me traz aqui um relatório na tela, um relatório do Ranorex. Então aqui eu tenho o meu caso de teste desktop. Então aqui todas as ações, né, as categorias das ações aqui, os elementos que foram verificados. Então aqui eu tinha mandado ele tirar um snapshot aqui depois daquela validação do form de login. Então aqui ele já me tirou um snapshot aqui, mostrando que está tudo em conformidade. Mais embaixo aqui daquele form, daquela telinha de cadastro de vendedor, também ele me tirou, foi uma ação que eu inseri depois do caso de teste. Então eu pedi para ele tirar um snapshot aqui dessa telinha. Enfim, aqui ele me trouxe todo o relatório de todos os elementos que ele validou, com todas as ações aqui, ok. Então voltando aqui aos meus casos de teste, aqui é o meu caso de teste aqui com as minhas ações. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem bacana do Ranorex, que seria modularizar as ações em casos de teste. Então eu consigo aqui, por exemplo, pegar essas ações e criar um novo caso de teste. Então eu venho aqui, mover para um novo caso de teste. Então eu vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de start app. Então o start da aplicação mais o login. Então vamos lá. Então eu criei aqui modularizei alguns passos, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, eu vou pegar agora cadastro de cliente. Então, deixa eu ver aqui. Tá, então vamos pegar aqui. Então todos esses passos aqui são referentes a cadastro de cliente e eu vou criar um novo caso de teste. Então eu vou chamar esse cara aqui de cadastro de cliente. E vou voltar aqui, vou pegar agora, por exemplo, o meu cadastro de vendedores. Então todas as ações referentes ao cadastro de vendedores eu vou modularizar, vou criar um módulo, vou criar um novo caso de teste para essas ações. Então vou chamar essa aqui de cadastro vendedor, por exemplo. Opa. Por último aqui, vamos pegar essa última ação, vamos chamar ela de stop aplicação e logout, por exemplo. Então vamos lá. Então aqui, o que eu fiz? Eu modularizei
esse caso de teste. Então eu tinha aqui um teste chamado teste desktop e eu criei aqui alguns módulos, os quais eu posso reaproveitar. Então uma vez que eu fiz o módulo de startar a aplicação e logar, eu vou fazer um novo teste ou com alguma nova funcionalidade, então eu não preciso refazer essa parte do meu teste, dessa automatização. Então eu já posso reaproveitar essa automação dessa forma, modularizando. Então vamos lá, aqui por exemplo, deixa eu criar aqui um novo caso de teste. Vamos chamar esse cara aqui, por exemplo, de então teste cadastro cliente. Vamos criar um novo aqui também, chamado teste cadastro vendedor. Então eu criei novos dois casos aqui de teste. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui no meu repositório, aqui nos meus módulos aqui de teste. Então eu vou pegar primeiro o Start Application, Login. Então vou jogar nos dois aqui, por exemplo. Então eu preciso startar minha aplicação e logar nela. Então aqui, e esse outro aqui, por exemplo, cadastro cliente. Então eu vou jogar ele aqui. E o cadastro vendedor, vou colocar ele aqui. E o stop aplicação e logout nos dois. Então aqui eu usei os módulos que eu criei para o meu caso, então eu consigo reaproveitar isso. Então eu vou criar um novo caso de teste, então sei lá, com alguma nova funcionalidade da minha aplicação. Então a parte de startar e a aplicação e login eu já tenho um cadastro de cliente. Imaginar que eu quero startar a minha aplicação, criar um cadastro de cliente ou fazer depois mais alguns passos, então eu já posso reaproveitar esses passos, né, essas interações que eu já tenho aqui, e assim fica muito mais fácil, modularizando os casos de teste, fica muito mais fácil de eu reaproveitar, de eu dar manutenção nos meus casos de teste. Então eu consigo reorganizar isso de uma forma muito mais simplificada, muito mais ágil, né? Então, por exemplo, se eu quisesse rodar aqui só o cadastro de cliente, imaginar que eu não preciso, não vou criar, não vou utilizar o cadastro de vendedor, então não vou testar agora o cadastro de vendedor. Eu tive lá um build novo de cadastro de cliente, algum bug que tinha na minha aplicação, então eu consigo testar aqui, por exemplo, só o cadastro de cliente. Então eu marquei aqui só o teste cadastro cliente e vou rodar ele. Então aqui mais uma vez ele vai chamar a aplicação. Vai abrir a aplicação, vai logar. Vai no cadastro de cliente, vai executar o meu teste e fechou. Então ele fez só o teste de cadastro de cliente. E automaticamente aqui ele vai me trazer aqui os módulos, né? Então todas as minhas categorias aqui, então a validação que ele fez aqui também. Enfim, aqui todos os passos que eu agreguei nesse caso e já executou. Então eu já tenho esse caso modularizado aqui, então fica muito mais fácil de eu reexecutar os casos de testes aí, reaproveitando aí os códigos, né? Então vamos aqui agora, por exemplo, eu vou criar aqui relatórios em PDF. Então deixa eu só importar aqui rapidamente a minha biblioteca de PDF, por exemplo. Deixa eu achar aqui. Isso, tá aqui. Então eu importei aqui uma referência aqui e vou adicionar um novo item aqui, esse carinha. Pronto, copiei aqui, então é só eu arrastar ele
meus testes. Então vamos lá, imaginar que eu vou fazer agora um teste de regressão e preciso gerar um relatório para o PO, enfim, ou gerar um relatório lá para dentro da minha ferramenta de integração contínua, ou ferramentas de AOEM, aí, um Team Foundation Service, onde eu preciso mostrar lá o meu relatório do meu caso de teste. Então eu consigo agregar dentro dessas ferramentas aí um relatório PDF. Então vamos lá, eu vou rodar aqui meu caso de teste, tanto para o teste separadamente, tanto para o teste cadastro cliente, quanto para o teste cadastro vendedor. E automaticamente gerar um PDF. Então eu vou rodar. Ele vai abrir aí minha aplicação. Primeiramente ele vai fazer o cadastro do cliente. Fechou, abriu de novo. E agora ele vai fazer o cadastro vendedor, separadamente, mas dentro do mesmo projeto. Então aqui automaticamente ele já gerou meu relatório aqui dentro do Ranorex. Então aqui eu tenho os dois casos de testes aqui automatizados, o para cliente, para cadastro de cliente. Então aqui com os módulos que eu criei, então todos os passos de novo, o snapshot que ele tirou, aqui no meu cadastro vendedor, também com o snapshot da telinha de cadastro de vendedor, e aqui no final eu tenho aqui o meu relatório em PDF. Então todo esse relatório que ele criou aqui, todos esses passos, todas essas validações, ele me gera aqui um PDF desse cara. Então eu vou clicar aqui. Então aqui automaticamente ele já me abre o relatório do caso de teste do Ranorex em PDF. Então aqui eu vou ter todos os meus casos de testes, né, dentro do meu projeto cadastro cliente, no meu projeto teste cadastro vendedor, enfim, eu vou ter todas as interações, todas as validações com os resultados aqui positivo ou negativo. Enfim, eu consigo estar agregando aí esse relatório do Ranorex em formato PDF em outras ferramentas aí, como eu havia dito no começo aí, o Jenkins ou o TFS, aí o Team Foundation Service da Microsoft. Então eu consigo estar sempre dando um feedback dos meus casos de teste, consigo isso com as ferramentas, com as integrações, né? Consigo então dar um feedback direto, automático com o Jenkins, enfim, todas aquelas ferramentas que eu mostrei no começo aí que estão disponíveis, e consigo gerar aqui relatórios para mandar, por exemplo, um PO ou para um desenvolvedor mostrando o bug, onde foi que parou, enfim, eu consigo dar um feedback aí dos resultados em PDF. Então, voltando aqui ao meu projeto, como eu havia dito para vocês, o Ranorex Studio, então ele tem suporte a APIs de desenvolvimento, APIs de linguagem C# e VB.NET. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Conversão. Então, na verdade, eu agreguei. Deixa eu converter também para. Fazer a conversão também para C#. Então aqui nós temos agora nós temos o automação de testes no formato Ranorex, no formato VB.NET e no formato com os códigos, né? Então com os scripts aí em VB.NET e em C#. Então aqui, por exemplo, cadastro vendedor. Então aqui agora eu tenho também todos os meus casos de testes aqui
em C Sharp, onde eu consigo aqui dar manutenção, enfim, para quem se sente mais confortável codificando, automatizando, né, os casos de testes com código, a interface do Ranorex também permite aí nesses dois formatos aí, C Sharp e VB.NET. Então é isso. Bom, agora vamos fazer uma automação de teste numa aplicação web. Então aqui eu vou colocar o nome do projeto, teste web. Então aqui ele vai novamente me criar um projeto vazio, onde eu vou... Então deixa eu colocar aqui o nome do caso de web app. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá, vamos começar a nossa automatização. Então eu vou clicar aqui em Record. Aqui automaticamente ele me abre aquela mesma tela onde eu selecionei anteriormente a nossa aplicação desktop. Então agora nós vamos fazer uma automação numa aplicação web. Então eu vou selecionar aqui. Aqui ele já me mostra os navegadores que estão instalados na minha máquina. Então vamos fazer aqui com Firefox. Aqui eu coloquei a URL da minha aplicação web, a qual eu quero acessar. Então vamos lá. Então vou clicar agora aqui em Record. Ele automaticamente já me chama o browser e já traz a minha aplicação web. Então vamos lá. Vou logar aqui na aplicação. Vou colocar aqui o meu usuário. Vou colocar aqui a minha senha. E aqui, da mesma forma que nós fizemos algumas validações na aplicação desktop, eu consigo fazer da mesma forma aqui na nossa aplicação web. Então, vamos lá, vou validar essa telinha com login e senha. Então eu loguei na minha aplicação, onde eu consigo estar navegando da mesma forma que eu naveguei na minha aplicação desktop. Então eu consigo fazer as minhas validações, enfim, interagir com a minha aplicação. Deixa eu sair aqui. Vou parar o meu caso. Então, da mesma forma, a ferramenta ela tem o mesmo comportamento com a aplicação tanto desktop, tanto uma aplicação web ou tanto uma aplicação mobile. Então, ele vai ter o mesmo comportamento com todas as aplicações. Então, da mesma forma que ele trouxe todas as minhas ações, as quais eu consigo estar interagindo, enfim, consigo tirar um snapshot de alguma tela de validação, consigo gerar um código para C Sharp ou VB.NET, enfim, da mesma forma que eu acabei de mostrar para vocês com a aplicação desktop, eu consigo fazer as mesmas coisas aqui com a aplicação web. Então, aqui está o meu caso. Então, se eu quiser reexecutar esse caso, fazer aqui um teste de regressão com ele. Então, aqui ele vai chamar o browser novamente, abrir a minha aplicação.
e vai seguir aí todas as ações que eu gravei. Então, meu usuário, minha senha, logou na aplicação, seguiu as mesmas ações e saiu. Então aqui ele já me mostra o meu relatório da minha aplicação web. E é isso aí, com a validação, enfim, da mesma forma que nós fizemos com a aplicação desktop. Voltando aqui, falando mais um pouco sobre o Ranorex, sobre as funcionalidades. Então, a modularização de casos de teste que nós vimos aí, então modularizamos o start da aplicação, mais login, depois o cadastro de clientes, depois o cadastro de vendedores, se nós tivéssemos aí um cadastro de produto, enfim, todas as funcionalidades do meu sistema eu consigo modularizar essa automação de casos de teste. Então eu consigo deixar isso tudo modularizado, então fica muito mais simples a reutilização dessas peças, menor esforço para manutenção, enfim, identificar uma funcionalidade do sistema a qual eu quero testar. Então isso me permite aí o gerenciamento desses casos aí muito mais fácil, muito mais ágil, né? O Ranorex Path. Então o Ranorex ele possui um sistema altamente potente na identificação dos objetos na tela, nos testes de interface do usuário, com um editor e criação de IDs aos elementos, enfim, um robusto identificador de objetos. Então, por que o Ranorex? Então, o Ranorex permite automatizar testes em qualquer tecnologia, então em múltiplos ambientes, aí, múltiplos dispositivos e aplicações. Então, o Ranorex promove aí uma automação de qualidade. Então, a IDE ela sofre aí atualizações frequentes para suportar novas tecnologias. Então o usuário ele tem acesso a um portal onde ele vai ter todo o auxílio técnico para desenvolver aí os seus casos de testes automatizados. Então todo um auxílio na usabilidade da ferramenta. Fácil usabilidade, então múltiplas equipes, diferentes profissionais e responsabilidades, enfim, aí ela é fácil de ser usada por profissionais de teste, por desenvolvedores, enfim, uma ideia simples e fácil e bem intuitiva de ser utilizada. Então temos também integração com processos ágeis aí, e sistemas de integração contínua, como eu falei no início da nossa apresentação aí, toda essa integração com ferramentas, com sistemas de integração contínua, com integração com ferramentas de OEM, enfim, toda essa integração dos meus casos de teste, dos meus relatórios com essas ferramentas, e o investimento aí, um rápido retorno, né, no investimento, enfim, aí uma ferramenta de alta produtividade aí no dia a dia de um testador, uma ferramenta muito ágil aí para automatizar os casos de teste, reproduzir, gerar relatório, enfim, dar um feedback para o PO, toda essa parte de automação aí muito robusta, né, e mantendo aí a qualidade no software. E é isso, estamos aqui terminando uma apresentação do Ranorex com aplicação desktop. Então, para mais informações aí, acesse o site aí da Ranorex com features, enfim, com as tecnologias suportadas. Se precisar um contato comercial, segue os números aqui, são nossa filial aqui de São Paulo. Enfim, agradeço a todos aí a oportunidade e até um próximo vídeo.